Duas pequenas questões. Eu não li o livro, mas folhei o livro atentamente. Já tenho o livro há algum tempo. Aliás, trago ali com uma capinha, que eu ponho sempre uma capa em todos os livros, para pedir o autógrafo. Gostei do livro. Uma das primeiras coisas que fiz foi numa lista que tem de ações das FP, acho que é das FP, fui ver se constava lá um acontecimento que eu quase presenciei. Que foi no dia, nunca me esqueço esta data, 6 de abril de 1973. Rebentou uma bomba no DRM, aqui na Praça da Batalha, no Porto, ali ao lado do quartel da Polícia e do Governo Civil. Sim. Eu quase que assisti, porque eu sou Trás-os-Montes, estava à espera de um autocarro de Cabanelas para ir para Vila Real, portanto pensei para aí meia-noite e tal, eu com um amigo meu, que era o Delfim, uma grande explosão, fomos ver o que era e tinha sido uma bomba no DRM. Verifiquei depois também que coincidiu também com uma bomba no quartel-general no mesmo dia, não sei se foi à mesma hora ou não, eu disse não sei. Portanto, eu gostei de ver, olha, cá está uma coisa que de alguma forma me diz qualquer coisa a que eu assisti. E a outra coisa que eu reparei, a propósito da questão do género, eu notei que nas FP também havia muito sexismo. Isto é, aliás, havia a ideia de que as mulheres nem se deviam meter em certas coisas. Portanto, mas também é a época, é o contexto. Mas a questão que a mim mais me preocupa é esta. Não sei se isto é bem uma pergunta ou não. Ou é pelo menos uma pequena reflexão que eu também, de alguma forma, também vou encontrando aqui, que é o seguinte. Eu aqui há uns meses fui ver uma peça de teatro que me espantou, quer dizer, pela qualidade. Aliás, são muito poucas as peças de teatro que eu digo, vou ver 3 ou 4 vezes. A peça chamava-se Catarina, a arte de matar fascistas. E uma questão que surgiu, e aqui na representação que eu vi no Porto, e tive a oportunidade de fazer um diálogo com os atores, uma das atrizes disse mais ou menos o seguinte: se eu morro por uma causa, será que também posso matar pela causa? Isto é, quando eu mato pela causa, quer dizer, que tipo de remorsos com que eu fico? Eu afinal também estou aqui e posso morrer pela causa. Portanto, e o problema da morte é uma questão que se coloca também, que também coloca aí, que aborda aí. Porque a certa altura, eu não posso precisar, mas a certa altura há alguém que diz aí assim, eu não tinha medo de morrer, como é que ele dizia? Qualquer coisa, não queria ser torturado, ao fim e ao cabo era isso, mas não tinha medo de morrer. A questão que eu coloco é isto, quer dizer, porque não aprofundei, como disse, não foi uma leitura muito, mas achava piada desenvolver essa coisa da mulher e da mulher. Mas uma coisa que a mim que me questiona é o seguinte, e porque me interessa para as coisas da memória, isto é, com que memória, com que retrato, não é? Que imagens ficam os revolucionários? Isto é, tem assim tanto peso ainda na vida de agora? Não tem esse peso que eu acho que provavelmente tem, que foi uma parte muito importante da sua vida, até porque eles eram mais jovens, portanto a personalidade estava em estruturação, era uma coisa mais marcante e mais influente do que, por exemplo, um velhinho entrar agora. Curiosamente, até depois fui ver um filme sobre a luta armada, que aconselho vivamente, que se chama A Batalha de Argel. É um filme de 1960, em que as mulheres também têm um papel muito próprio dentro da luta armada. Portanto, acho que toda uma série de questões. É só para dizer que adorei o livro, gostei muito do livro. O livro trouxe-me algumas referências, trouxe-me algumas lembranças, trouxe-me a memória de abril de 73, foi uma sexta-feira, estava eu para ir de fim de semana quando aconteceu essa bomba, e portanto eu acho que é um livro que é bem interessante. E é um livro que faz falta. Isto é, porque ao fim e ao cabo acaba por trazer para agora uma história e a vida de gente que de alguma forma nos ajudou para termos o país que hoje temos também. Claro, exatamente. Pronto, muito obrigada. Obrigado, Henrique. Estar aqui que essa ação vai aparecer no nosso documentário, porque nós já a filmámos. Com muita pena nossa, não conseguimos entrar no DRM. Porquê? Porque agora é um hotel ou uma empresa. O hotel é do outro lado. Exato. Não nos deixaram entrar, pedimos autorização. Porquê? Porque a Paula Viana,
que lá vai aparecer com Paula Viana, por isso é Paula Viana, que não pode estar aqui hoje, são do Porto, não é? Paula Viana e o Chico. Ela consegue explicar, ela explicou para o livro, mas ela consegue explicar perfeitamente a ação, é como se fosse hoje, não é? Ela consegue explicar, eu entrei com a mala que tinha um explosivo, não é? Subi ao segundo andar, tinha um banquinho onde eu me sentei, pousei a mala e com o pé empurrei para baixo do banco, não é? Aquilo era uma determinada hora que não havia ninguém, porque, não é? Como as BR faziam sempre, ou não havia ninguém, que explodia durante a noite, ou depois ligavam para as pessoas saírem, não é? Antes da bomba explodir. Mas pronto, filmámos à porta. Filmámos porque é aqui perto até. Exatamente, é aqui perto. Filmámos à porta, mas está a Paula e está o Chico e estão a explicar. Ele ficou fora, não é? Foi ela que entrou sozinha. A tal utilização das mulheres como... Não é? Não é uma ameaça, não é? Ninguém vai pensar que ela é uma terrorista, não é? Isto com muitas aspas. Mas sim, essa ação realmente está no livro e vai aparecer agora no documentário. Eu acho que esta questão é muito interessante que colocou do peso desta história na vida das pessoas no presente, não é? Porque ao fim e ao cabo já passaram mais de 50 anos para alguns deles, não é? 40 para outros. Eu acho que para a grande maioria tem muito peso, ou seja, é uma coisa que define totalmente quem eles são, não é? E quando eles falam disso, é assim desta forma que falam, não é? Ou seja, por exemplo, o irmão da Paula Viana, o Zé Paulo Viana, que também vai aparecer bastante no documentário, também das BR, também fez muita coisa em Lisboa, essencialmente, mas ele diz, não é, fez-me quem eu sou hoje, não é? Ou seja, aquele momento define a pessoa que eu sou, mas em todas as organizações isto é uma coisa muito forte. Nas próprias FP25, não é? Há pessoas, e há aqui o relato do Jaime, por exemplo, que para ele, em todos os momentos da vida dele, isto define ainda hoje as decisões que ele toma para um lado ou para o outro. Já a esposa, que também entrevistei, não é tanto assim. Ela até diz que ter estado nas FP25 não é a minha medalha. Eu já fiz muitas outras coisas na minha vida, depois disso, não é? Nos últimos 30 anos, na altura que agora são 40, mas na altura eram 30. Minha vida eu já fiz muitas outras coisas, ou seja, não é ter sido parte das FP25 que é a minha medalha, a coisa mais importante da minha vida. Agora, claro, sem dúvida nenhuma, que é algo que continua a marcar muito as pessoas. Sem dúvida, não é? Ai de Riachos, o Joaquim Alberto, que não está no livro, porque na altura eu não cheguei a ele estava em França ainda, mas é outra pessoa, não é? Com 86 anos, mas que hoje, todos os dias, ele ainda canta uma canção que cantava naquela altura e todos os dias ele diz que canta essa canção, ou em voz alta, ou para dentro, ou sozinho, ou acompanhado, não é? Mas sim, mas sem dúvida isto é algo que define a vida de uma pessoa, como a Sofia disse, achando que a ação se deveria voltar a repetir, ou não, não é? A grande maioria acha, ou seja, todos os pré-revolucionários acham que não é para os dias de hoje, não é para uma democracia. Outras pessoas acham que sim, acham que ainda há aqui questões de exploração, etc., que mereciam uma resposta violenta, mas sem dúvida, não é? Mesmo ideologicamente, há uma continuidade clara. É um bocadinho mais difícil de ver isto nas organizações de direita, LPM, DLP, porque talvez mesmo naquela altura não havia assim uma ideologia muito clara. Eu até estava a dizer aos meus alunos esta semana que quem era de esquerda referenciava muitos mais livros que os tinham inspirado do que quem era de direita. Ou seja, quem era de esquerda referenciava o marxismo-leninismo, referenciava o Engels, o Marx e livros que tinham lido, não é? Mais ideológicos. Quem era de direita, há apenas um entrevistado que menciona livros que eu nem acho que são conhecidos, nem pronto, eram coisas de leituras que ele tinha feito, não é? Mas que nem são leituras de pensadores de direita, eram leituras que ele tinha feito, mas que não há quase nada disto, ou seja, então pronto, ou seja, terem estado nesta ação armada marca-os, mas em alguns até os marca de uma forma negativa.
Porquê? Porque eles depois têm problemas quando voltam do exílio com as pensões, não é? De militares e não sei o quê. Eles têm ali uma série de problemas porque estiveram ligados à alta armada, então aquilo acabou por lhes trazer dissabores, acabou por lhes trazer, e alguns até eu identifiquei, não é? Alguns problemas psicológicos que eles, do ponto de vista de depressões, etc., que esta situação das carreiras não tinha ajudado. Então não estou a dizer que é da luta armada, não é? Que estes problemas psicológicos vêm, mas pronto, depois as confusões todas das carreiras e das pensões, etc., complicam muito. Mas sim, não é? A resposta curta, que eu dou respostas muito longas, mas a resposta curta é que há um peso muito grande, não é? Obrigada pelos comentários e pelas questões. Não sei se alguém tem mais alguma questão ou algum comentário.